Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre quem é o Leviatã. Existem muitas histórias místicas sobre essa figura, o Leviatã. Tem um livro do Thomas Hobbes chamado O Leviatã e na Bíblia também tem esse nome, né? O Leviatã. E eu queria falar para você uma perspectiva minha de quem ele pode ser, né? De acordo com a palavra de Deus. Posso estar errada? Obviamente em tudo na minha vida, mas é do meu coração a minha vontade de compartilhar com vocês uma ideia, né, que vem no meu coração quando eu leio sobre. Os meus textos bases para essa reflexão vêm de Jó, Salmos, Ezequiel, Gênesis e Apocalipse e Isaías, principalmente. Então, vamos lá. Leviatã, quando você olha, né, o significado da palavra, pode significar crocodilo grande, né, não crocodilo dandy, crocodilo grande, monstro marítimo ou criatura monstruosa, dragão. E por causa desses significados, muitas pessoas já acreditaram que o Leviatã era o monstro do Lago Ness, eram dinossauros. Na Bíblia até tem referência aos dinossauros, mas em nenhum momento que eles viveram junto com as pessoas. Então não. Que poderiam ser crocodilos realmente grandes, enormes, gigantes, dragões, ou até mesmo, deixa eu ver o que mais que já falaram que o Leviatã é. O diabo, outros seres viventes, já falaram que o Leviatã é um ser espiritual, tipo um cavalo dos anjos, já falaram que é o Kraken, ou monstros marítimos, tipo do Piratas do Caribe, sabe? Que vivem no mar e mata as pessoas. Já usaram a figura do Leviatã historicamente, inclusive, para aterrorizar os piratas do Novo Descobrimento, principalmente quando o pessoal que vinha da Europa para o Brasil vinha catequizar, os protestantes, né, que queriam vir falar de Deus aqui nas Américas, os católicos diziam muito assim, não vai, porque o Leviatã vai pegar vocês, que vocês estão fazendo um desserviço para a obra. E isso foi real por muito tempo. Mas, de acordo com a Bíblia, meu princípio é que a Bíblia explica a Bíblia, eu acredito que o Leviatã faz mais sentido com a figura de um dragão. Em Jó 41, você tem ali a explicação de Deus sobre como o Leviatã é. Ele até fala assim, quem que dá conta de pegar um anzol, né, e pegar ali no Leviatã, tipo, ele é enorme. E ele começa a descrever as características físicas do Leviatã em Jó 41. Tanto que no versículo 22, eu acho, existe um versículo ali que é muito famoso, só que não. As pessoas costumam dizer que a tristeza pula de alegria na presença de Deus, baseados num versículo desse contexto. E eu sinto lhe informar que não tem nada a ver. Eu realmente acredito que a tristeza não tem lugar na presença de Deus, porque Deus é glorioso e tudo na presença dele é graça e favor. Mas isso não é um versículo existente na Bíblia. O que existia na Bíblia numa versão anterior, em português, PTBR, né, português brasileiro, era que diante do pescoço do Leviatã, a tristeza pularia de alegria ou de prazer. Só que hoje em dia, até essa mesma versão reformada e outras versões da Bíblia, se você quiser colocar no seu aplicativo da Bíblia NVT, NAA, ACF, as outras versões da Bíblia em português, você vai ver que esse versículo já não aparece dessa forma mais, mas fala que tem medo, que tem pavor, que sente arrepios, que se assusta. Hoje em dia, esse versículo não está escrito mais como era escrito antigamente e como muitos pastores e muitos cristãos no senso comum, né, acabaram reproduzindo essa frase, que na presença do Senhor a tristeza pula de alegria. Mas na verdade Jó 41:22 não está falando disso. Está falando que na presença do pescoço do Leviatã as pessoas tremem de morte ou ficam de cara a cara com um medo. É isso que está falando, do pavor. E o prazer seria o prazer de matar do Leviatã. Ou seja, não tem nada a ver. Mas o que eu não acho que anula o fato de que realmente a presença de Deus é cheia de alegria, tá? Só não tem esse versículo, assim como outros também. Um dia eu vou fazer um vídeo ou um áudio só sobre isso. Versículos que não existem, mas que a igreja jura que sim. Enfim, então, tirando esse adendo, né, desse versículo que não tem nada a ver, que você pode procurar, que eu não tô falando besteira, voltamos para quem o Leviatã é. E por que eu acho que ele é um dragão? E não um dragão qualquer. Não é o dragão do Dracarys, do Game of Thrones. É um dragão Satanás, o dragão Lúcifer, o dragão diabo. Por que eu tô falando isso? Porque a palavra de Deus lá em Gênesis fala que a serpente seria o tipo ali de Satanás.
e ele que vai fazer, né, Adão e Eva caírem no pecado. Então, como uma maldição, ele vai rastejar sobre a terra e vai comer do pó da terra. Então essa serpente come do pó da terra. E lá em Apocalipse, tem uma passagem que fala que de tanto a serpente do jardim comer do pó da terra, de tanto que ela comeu, ela cresceu e se tornou um dragão. E eu acho que esse dragão é o próprio Leviatã, porque lá em Salmos também diz sobre o Leviatã sendo pisado na cabeça por Javé. E lá em Gênesis diz que o filho do homem, o filho de Deus, né, a promessa do Senhor, a profecia de Deus, é que a serpente seria pisada na cabeça por Deus. Eu acho, mais uma vez, que esse dragão é a representação do diabo, que vai ter a cabeça pisada por Deus quando a igreja, quando Cristo vencer. Outra proposta que eu tenho é a parte de Ezequiel. Ezequiel não fala Leviatã, mas ele fala de um crocodilo muito grande, que também pode ter a mesma palavra fonte. E se for a mesma palavra fonte, ele fala não só que habita nos mares, mas que também pode ter várias cabeças. E em algumas versões fala 6 cabeças. Se a versão das 6 cabeças for certa, eu tenho um vídeo aqui mesmo que fala sobre o fato de que o número 6 é o número do diabo, o número da justiça própria, é o número da maldição de quem quer fazer as coisas por próprio merecimento. E além do que, habita nos mares, não nos rios, mas nos mares. E lá em Gênesis a gente também tem a separação dos mares do céu e depois dos mares da terra, apontando para 2 tipos de santificação. E eu também tenho vídeo /áudio, né, se você está ouvindo o podcast, que fala que o mar é um lugar de morte. É onde habita a morte. Os seres demoníacos ali estariam no mar. E todas as vezes que Jesus, por exemplo, aquietou o mar, ele aquietou como quem expulsa um demônio. Porque o mar sempre ele revoltava, né, contra Cristo e se revoltava contra Jonas, e o mar revoltava mesmo, porque o mar ele aponta essa separação de morte, enquanto o rio seria vida, mas isso é outro vídeo. Então, o que eu estou falando para vocês? Que um ser que está habitando em um ambiente de morte e que tem justiça própria e que vai ter a cabeça pisada e que tem uma aparência demoníaca, monstruosa, e que Deus fala para Jó que causa medo e causa pânico e que é muito maior do que qualquer erro que a pessoa pode fazer. Então, para mim, a figura do Leviatã, ela pode sim estar sendo representada por como Satanás vai aparecer em Apocalipse. Tá parecendo aqueles reviews dos Vingadores, né? Tipo, como que vai acabar a série. Mas realmente como eu interpreto isso. Se você tem alguma interpretação, pode comentar, que eu adoro ler essas coisas. Porque, e tem mais, né, de onde tirar. Mas Isaías deixa muito claro para nós que o Leviatã não é uma figura boa, que o Leviatã não é uma figura vencedora e que, principalmente, nós já sabemos quem vence todas as coisas. Aquele que traz a alegria, que o fruto do Espírito é alegria, mas que não tem versículo nenhum falando que vai pular de alegria diante do Senhor. Amém? Então, o Leviatã seria esse dragão que hoje mora, né, habita no mar, ou seja, ambiente de morte, e que será derrotado quando o Filho de Deus pisar na cabeça, que a gente já sabe como é que vai acontecer. Estamos aguardando por isso até que o Senhor venha, Maranata, vem Jesus. Que o Senhor te favoreça.